E de derrota em derrota, o torcedor do Flamengo vai se acostumando a algo que há muito tempo já não conhecia. O caminho das derrotas, que parecem não ter fim. E ontem foi a vez de perder, vejam só, para o Vasco da Gama, que tinha como principal sonho ganhar do Flamengo depois de tantos jogos só tomando cacetada. E o pior não é isso. O pior é que os problemas se estendem para fora do campo. Agora vem à tona um grande fator que pode causar ainda mais problemas no Flamengo. Estou falando do incêndio no Ninho do Urubu. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo, claro, vou falar sobre a derrota do Flamengo para o Vasco da Gama. Vou falar também sobre a provável saída do Marinho para uma equipe do futebol brasileiro. Vou falar sobre a lesão do Neymar e o que isso pode ter a ver com o Flamengo, além de outras informações a respeito desse momento tão conturbado com o qual, infelizmente, a gente está tendo que se acostumar. Não é o meu caso, porque embora já tenha passado aí quase 24 horas da partida, eu ainda estou indignado. Aliás, ontem fiz live logo após a partida para mais de 15 mil pessoas. Já tinha feito à tarde para mais de 2 mil e fiz logo após a partida para mais de 15 mil pessoas lá no TikTok. Se você não segue, segue lá, Dom Ian Saudações Rubro-Negras. E peço também para que você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras aqui no YouTube, já deixa o seu like no vídeo e siga o nosso canal, porque isso é importantíssimo para que nós possamos continuar desenvolvendo. Falar o que, gente? Falar o que? Depois de uma partida em que você novamente vê um bando dentro de campo, especialmente no segundo tempo, falar o quê? Depois de eu aqui já ter falado várias vezes que não vejo evolução e nem vamos ver evolução, já coloco no plural, não vamos ver evolução no trabalho do Vitor Pereira, porque ele já chegou ao seu limite. Infelizmente é um técnico super valorizado por ser europeu, mas que nunca ganhou nada, que no Flamengo ganha a bagatela de mais de R$1 milhão por mês, e não consegue mostrar dentro de campo o que faz com que ele valha tanto. O que faz com que tenha ele uma multa de R$18 milhões em caso de demissão do Flamengo. O que faz o Vitor Pereira ser tão valorizado? O que ele não ganhou no Corinthians? Os clássicos que ele perdeu no Corinthians? Nós estamos experimentando na pele a raiva, o ódio, a inveja de todos aqueles que não gostam do Flamengo. E em especial dos corintianos, que tanto maldizeram o técnico português. Bom, primeiro tempo. Bom. Aliás, é a terceira partida em que o Flamengo começa bem o terceiro tempo. Foi assim contra o Independiente lá no Equador, depois aqui contra o Independiente no segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, e agora contra o Vasco da Gama a mesma coisa. E eu estou falando dos primeiros tempos do time titular. Eu estou ignorando os sub-20, até porque os sub-20 não nos deram desprazer nesse ano. Quem está dando desprazer ao torcedor do Flamengo é a equipe titular. Atenção, o Flamengo não perdeu a Recopa Sul-Americana com o time dos reservas, perdeu com o titular. Não foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes com os garotos, não, o sub-20, foi com o time titular, composto pelos medalhões, né? A quem tanto queremos bem, mas que no momento não estão conseguindo jogar. O Flamengo não perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras com os meninos sub-20, não. Pelo contrário, esses ganharam do Botafogo no primeiro clássico que tivemos esse ano. Então eu estou pegando os primeiros tempos do time titular. O grande problema é que esse time, além de não conseguir jogar bola, jogar bem futebol, porque é mal treinado, é um time que não tem força mental, parece, porque toma um gol, se desestabiliza. Em razão da insuficiência de jogadas ofensivas, começa a alçar bolas na área. E eu já venho falando isso nos vídeos no TikTok, aqui também no YouTube. A quantidade de cruzamentos e cruzamentos mal sucedidos que esse time faz é uma piada. É uma piada. E o Vitor Pereira, que para muitos tinha um repertório a mostrar, vai mostrando que também não tem repertório coisíssima nenhuma.
Não sabe o que fazer no Flamengo. Não sabe o que fazer nem mesmo quando está perdendo. Quando fica de braços cruzados ou com a mão na cintura. E eu falei ontem no TikTok, é claro que gritar não ganha jogo, mas você precisa mostrar no mínimo uma insatisfação. Mostrar que compreende o peso de você perder tanto. Será que ele sabe, Vitor Pereira, português que estava lá em São Paulo até esses dias, será que ele sabe o peso do Flamengo com o orçamento que tem? Com a discrepância de jogadores que tem em relação ao Vasco? Será que ele sabe o que é o Flamengo perder para o Vasco no Rio de Janeiro? Será que o Vitor Pereira sabe o que tem que passar o torcedor do Flamengo durante a semana ou as semanas seguintes, após perder para o Vasco? Ele não sabe. Ele não tá nem aí. Assim como não estava quando jogava no Corinthians, que falou, você sabe quanto eu tenho na minha conta bancária? Ele já falou agora no Flamengo. Após perder mais um título, daquela vez contra o Independiente del Valle, ele falou, seria mais cômodo não aceitar treinar o Flamengo. Então ele só faz caridade, é isso? Ele não quer pressão. Quando ele começa a ter pressão, ele fala que não preciso. Então fica em casa, meu amigo. Vai para Portugal, vai cuidar da sogra. Eu já estou falando assim. Porque a minha paciência já se esgotou e eu continuo falando, não consigo culpar jogadores. Tem muita gente que fala que é panela, que os jogadores não querem jogar. Não consigo ver jogadores como culpados. É certo que em alguns momentos poderiam correr mais, é certo que em alguns momentos poderiam se doar mais, mas eu não vejo ninguém fazendo corpo mole. O que eu vejo são jogadores perdidos dentro de campo. E até quem tem técnica começa a ser prejudicado quando não tem um comando efetivo. Porque, afinal de contas, eles têm que seguir uma regra. Qual é a regra que eu tenho que seguir? O que o meu chefe está mandando fazer? Se o teu chefe te dá uma ordem errada e você concretiza aquela ordem errada, embora você esteja obedecendo, está fazendo errado. Porque o comando é errado. Então, repito. O problema é o Vitor Pereira. Mas, claro, tem gente que vai falar de tempo. Então, vamos dar tempo, tal como demos. Demos não, a diretoria deu ao Paulo Souza até a gente quase ser eliminado da Copa do Brasil. E naquela altura, já tínhamos perdido o Campeonato Carioca, já tínhamos perdido a Supercopa do Brasil e estávamos muito mal no Campeonato Brasileiro. A gente vai esperar de novo? Não sei. A tendência parece ser essa. E eu não sei mais o que fazer, sinceramente, a torcida também precisa fazer algo fora de campo, especialmente quem está no Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em Florianópolis, Santa Catarina. Acompanho de longe, não estou no olho do furacão. Mas acho que a torcida precisaria se motivar mais em fazer algo para mudar a situação. Mas é o que eu falei no começo do vídeo, a torcida está se acostumando a perder, e isso é gravíssimo para um clube que até pouco tempo atrás ameaçava ser hegemônico aqui no Brasil. E aí, claro, muita gente hoje começa a rir. Cadê o maior do Brasil? Como eu tive que aguentar em grupo de WhatsApp ontem. Cadê o maior do Brasil? Cadê a hegemonia? Pois é, não acontece porque nós temos uma diretoria falha, amadora, que chega a fazer um depósito de quase 2 milhões de reais para a conta errada. Como repercutiu ontem, vocês já devem saber, o Flamengo tinha que fazer um pagamento ao João Gomes, 300 e poucos mil euros, que era parte do jogador pela venda ao Wolverhampton, acabou depositando na conta de um outro João Gomes. E o valor, graças a Deus, conseguiu ser bloqueado. Ontem falei a respeito do quão isso poderia dar errado. E aqui falando enquanto advogado que eu sou. Não é o fato de ter uma ordem judicial determinando o bloqueio do valor que faria com que o valor fosse bloqueado na prática. O cara poderia ter gastado o valor, poderia ser uma pessoa de má fé, e aí, meu amigo, claro, seria responsabilizado, responderia até criminalmente por apropriação indébita, mas o valor propriamente, o Wolverhampton não ia pagar de novo, a juíza que determinou o bloqueio não ia pagar de novo, e o Flamengo é que iria sair prejudicado. Então é um amadorismo que se verifica até nesses detalhes. E bom, o que esperar agora? Próximo jogo, quarta-feira, contra o Fluminense. Fluminense que para muitos joga o melhor futebol. É claro que o sarrafo do Flamengo é maior. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, mas se perde 2 jogos já começa a ser jogado no lixo. Já começa a ficar sob desconfiança. E nesse caso, não é que a gente perdeu 2 jogos, perdemos vários títulos.
Não é que o Vasco seja um primor de futebol. Ganhou de maneira justa, mas poderia ter perdido também se não fosse o azar do Flamengo, com 2 bolas na trave, mais uma vez. Então é a deficiência técnica proposta pelo técnico, que não consegue trabalhar, não porque não o deixam trabalhar, muito pelo contrário, mas porque é incapaz de trabalhar no Flamengo. E também o azar que vem perseguindo o Flamengo, as bolas não entram. Tivessem as 2 bolas na trave contra o Independiente entrado também, o Flamengo era campeão da Recopa Sul-Americana e a gente poderia estar em uma situação melhor agora. O Flamengo não consegue ganhar a Taça Guanabara porque perde para o Vasco, vai enfrentar o Fluminense agora, que para muitos é o melhor time do Rio hoje, em termos de futebol prático. E se não ganhar, meu amigo, aí a gente corre o risco de perder a Taça Guanabara. E aí é o 4º título perdido. E o peso vai aumentando, e a zoeira também. Coisa que os torcedores não merecem. Aliás, a torcida do Flamengo está de parabéns por tudo que fez ontem. Começou a gritar, cantar, apoiar o time, mesmo depois de tomar o gol. Jogadores sendo substituídos e começaram a aplaudir os jogadores, mesmo perdendo, com exceção do Davi Luiz, que para muitos também já tem que sair do Flamengo, ele que inclusive falou que se dedica ao máximo ao Flamengo, mas infelizmente, embora seja um cara que tem carinho pela torcida, é sempre o cara que mais tira foto com os torcedores e assina camisas no momento que chegam nos hotéis, ele não está conseguindo mostrar. Embora tudo isso, ele não está conseguindo mostrar futebol. Quem dera, minha gente, meus irmãos rubro-negros, quem dera tivéssemos aí Léo Pereira e Rodrigo Caio em condições de ser a zaga titular. Quem dera, mas não é o caso. Então vamos esperar. Eu vi ontem gente falando, não há nada tão ruim que não possa piorar. Pode ser que sim, se perder para o Fluminense, e a depender da forma como venha a perder, claro, pode piorar muito. Mas vamos torcer pelo melhor. Mas repito, não acho que o trabalho vai evoluir. Qual é o momento certo para trocar o técnico? Não sei. Mas também não é plausível que se insista no erro. E se o Flamengo demitir o Vitor Pereira, vai ter que pagar 18 milhões de multa. E eu fico me perguntando, por que, meu Deus, um valor tão alto? Se você somar Domenech, Paulo Souza e Vitor Pereira, o Flamengo paga aí 40 milhões de reais. Esse é o reflexo dessa diretoria. Flamengo que perdeu dentro de campo e um confronto que foi marcado também por guerras entre torcidas. Eu, inclusive, estava fazendo live lá no TikTok antes da partida e tinha gente avisando, pessoal, cuidado porque estão marcando guerra. E aí eu até falei, como é que eu posso levar minha filha no estádio, minha filha que tem 1 ano e 6 meses, numa condição dessa? Não tem como. E aí você vê as notícias. Teve um torcedor, inclusive, que morreu por ter brigado antes da partida começar. Existe uma organização aí, a ANATORG, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, que emitiu um comunicado dizendo que não tinha nada a ver com que essa guerra que aconteceu não tem nada a ver com torcidas organizadas, mas sendo torcida organizada ou não, são torcedores adeptos de ambos os times que se encararam e teve gente levando a pior, morrendo. Depois da partida também teve confusão, enfim, são cenas lamentáveis que aí sim, parafraseando o Tite, transcendem o futebol, né? Faz a gente ficar desgostoso. E outra coisa que faz a gente ficar desgostoso também, incêndio no Ninho do Urubu. Além da situação do Flamengo estar péssima dentro de campo e todo mundo caindo em cima do Flamengo, ainda surge essa notícia que foi divulgada aí pelo UOL, não é? Uma entrevista exclusiva com o José Augusto Bezerra, que foi um perito contratado pelo Flamengo, ou seja, um assistente técnico, esse é o nome que se dá, foi um assistente técnico que foi contratado pelo Flamengo para atuar no caso, né? O caso aí que está sob júdice já há mais de 4 anos. E esse assistente técnico, José Augusto Bezerra, deu uma declaração dizendo que o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, que é da gestão do Rodolfo Landim, vamos lembrar que o acidente aconteceu em instalações que foram criadas pela gestão anterior. Mas o Reinaldo Belotti é CEO da gestão Rodolfo Landim e, segundo esse assistente técnico,
Esse CEO teria mandado um funcionário arrancar partes de uma instalação elétrica problemática enquanto a apuração das causas do acidente ainda acontecia. Ou seja, em outras palavras, adulterou a cena do crime. É claro, gente, que todo mundo pega essa declaração e já começa a acusar. Eu não vou fazer isso porque seria leviano da minha parte, ainda mais como profissional do direito. Tem que ouvir ambas as partes. O Flamengo, inclusive, já negou todas as acusações. E não sei se você sabe, mas quando alguém acusa outra pessoa de um crime sem que essa outra pessoa tenha cometido um crime, quem acusou é que comete o crime chamado calúnia. Então o Flamengo disse que vai aí iniciar novos processos em âmbito criminal e também civil contra esse cidadão. Vamos aguardar. Fato é que muita gente aparece na minha live para poder cutucar, especialmente depois de derrotas, para poder ferir, né? E aí, já pagaram as vítimas? Eu sempre falo, já pagou todo mundo. Mas existem questões que se sobrepõem a dinheiro e é preciso ter uma definição acerca de quem são os culpados. É isso que se quer, é isso que se espera após a denúncia do Ministério Público. Só que não tem nada em vista depois de 4 anos. Existe sim uma morosidade da justiça, mas até por ser um caso de grande repercussão, esperava-se que os andamentos fossem um pouco mais rápidos. É lamentável, como flamenguista, lamento muito, digo que os flamenguistas não têm nada a ver com isso, e é uma covardia quando se interpelam flamenguistas para poder falar sobre esse caso, né? E é necessário punir os reais responsáveis. Os reais responsáveis. Enfim, são situações que acometem o Flamengo hoje. Agora, falando sobre o Marinho que está em baixa no Flamengo já há algum tempo, pode ser vendido ao Bahia. O Bahia está oferecendo aí 16 milhões de reais. Eu acho que seria uma boa. O Flamengo contratou o Marinho por 7 milhões de reais. Então ia receber o dobro para um jogador que não conseguiu fazer absolutamente nada no Flamengo, tal como Everton Cebolinha. Só acho difícil que alguém venha pagar 13 milhões de euros no Everton Cebolinha, né? Como fez o Flamengo, infelizmente. Mas no caso do Marinho, aparece aí essa proposta pelo jogador de 32 anos. O problema é que o Marinho não está querendo ir para lá por causa do salário. E ele tem contrato até o final do ano com o Flamengo. Ele pode muito bem falar, eu vou continuar ganhando aqui os quase 1 milhão de reais que eu ganho mensalmente, não vou para o Bahia. Ele pode, inclusive ele pode em julho assinar contrato com outro clube sem o Flamengo receber absolutamente nada, né? Ele já pode assinar um pré-contrato 6 meses antes. Então o Flamengo não vai dificultar nenhuma saída dele nesse momento, principalmente porque tem dinheiro aí a receber. Agora o Neymar, gente. Eu não costumo falar aqui sobre questões que não sejam voltadas ao Flamengo, mas o Neymar, que até hoje, infelizmente, é o melhor jogador do Brasil, já poderiam ter surgido outros, mas a escassez de bons jogadores a nível técnico, né, como o do Neymar, é muito, muito grande, então eu tenho que falar dele. O Neymar vai ficar 4 meses sem jogar, vai operar o tendão, né, infelizmente, tentando fazer tratamentos paliativos, o resultado não está sendo bom, ele tem se machucado muito. E aí o Milton Neves, que odeia o Flamengo, torcedor do Galo inclusive, torcedor do Atlético Mineiro, falou, será que é o momento do Neymar ir para o Flamengo? Ele disse o seguinte, de tudo que escreveu, o Neymar tem a cara do Flamengo. E aí eu não sei se ele está sendo irônico aqui, eu não sei se ele está de alguma maneira querendo cutucar o Neymar e o Flamengo, mas ele no final fala que seria tipo Ronaldo e Corinthians, aí já começa a ser uma comparação melhor, até porque o Ronaldo mudou bastante o patamar do Corinthians naquela época, mesmo não sendo mais o Ronaldo que todos nós conhecíamos, né? O Neymar no Flamengo seria uma boa? Sinceramente eu já não sei, gente. Eu já não sei, embora seja um jogador extraordinário, sinceramente eu já não sei. E fica muito difícil falar sobre isso nesse momento em que o Flamengo precisa de jogadores com vontade, com ânimo. E eu repito o que venho falando, tem sido a minha frase preferida. As respostas estão dentro do próprio Flamengo. Está na hora de começar a colocar Everton Ribeiro no banco, De Arrascaeta no banco, seja quem for. Citei esses dois porque são os mais falados. E começar a colocar Matheus Gonçalves, Matheus França, Igor Jesus, começar a botar o Cleiton na zaga, tem que começar a colocar o Lohan lá na frente, esquecer esse Mateusão.
que precisa vender, né? Renovou até 2027, tem que vender agora. E aí fica botando o cara para jogar, igual faziam com o Lincoln. Esquece, começa a botar o Lohan. 16 anos, não é tão badalado como o Endrick, mas joga demais. Tá na hora de começar a renovar esse elenco pra gente ter dias melhores. Vídeo mais longo, mas eu agradeço quem ficou por aqui. Por favor, siga o canal Doinha Saudações Rubro-Negras. Siga a gente lá no TikTok também. Isso aqui é Flamengo, Saudações Rubro-Negras. Vejo você no próximo vídeo. Fui!